Então, boa noite a todos. Hoje é dia 13 de maio de 2025. Hoje nós vamos estar terminando o último capítulo do livro Libertação, de André Luiz e Chico Xavier. Capítulo 20 é Reencontro. Nós vamos começar a partir da página 263. Não foi preciso esperar muito. Então, todos que chegaram agora sejam bem-vindos. E nós vamos pedir para a nossa irmã Fabiana fazer a prece de abertura para a gente. Quem tiver com o microfone aberto, por favor, fechar para não ter interferência, por gentileza. Obrigado a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos lá. Vamos, então, fechar os nossos olhos, desligar aqui do ambiente onde nós estamos, procurar sintonizar com a espiritualidade maior, que todos temos certeza que estão presentes também aqui conosco nesse momento, os amigos do SEVAC, e pedir a Jesus que nos abençoe nesse nosso estudo de hoje, nos ampare para que nós possamos aproveitar ao máximo os ensinamentos que vão ser compartilhados aqui, exemplificados, e que isso fique gravado em nossa mente e possa se transformar não só em ações corretas, mas também em bênçãos para todos que estão aqui conosco, encarnados e desencarnados. Que toda essa energia positiva, Senhor, se possível, seja transformada em luz para os nossos lares. Agradecemos mais essa oportunidade de estarmos juntos e pedimos a sua bênção para iniciar os trabalhos de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Linda oração, obrigado. Viu? Obrigada. Então, vamos fazer uma resumida aí do que foi falado aí nessa primeira parte, né, do capítulo. Eu vou dar uma lida aqui para vocês irem. Quem ainda não se sintonizou, nós vamos começar na página do livro 263, acho que quem está com o livro velho é 253, não foi preciso esperar muito ali. Está logo no comecinho da página lá. Então, eu vou falando aqui um resumo dessa primeira parte, e depois a gente começa, então. Então, após os cuidados com a sua filha, né, Margarida, sua filha espiritual, né, o instrutor Guber, ele anuncia a partida para campos de ações mais regenerativas, né? Então, o Guber, ele prepara o grupo para um reencontro importante, explicando que todos que desejam se auto-restaurar podem segui-lo. Ele enfatiza que não há milagres fáceis e que o trabalho de reajuste é uma lei universal. Aí vamos falar um pouquinho da importância desse esforço pessoal, né? Então, o Guber, ele enfatiza que o trabalho do reajuste ele é individual e não há favoritismo e ressaltos, que a prece, a esperança, a fé ajudam, mas o esforço próprio ele é essencial para a realização e a felicidade duradoura. Então, ele adverte contra a ilusão de uma elevação fácil, né? Destacando a necessidade de aprender e arcar com as consequências das nossas ações. Aí vem a parte do perdão e da compreensão. Então, Gubbio, ele orienta o grupo a não reagir com ódio ou desarmonia às ofensas do Gregório, mas sim com amor e compreensão. Ele explica que Gregório está agindo por dor e incompreensão, e que o ódio só prejudicará a todos se a gente continuar vibrando com ódio, né? O Gregório, ele age por orgulho ferido, mas não por maldade. Ele tá com o orgulho dele lá ferido há muito tempo, né? Então, o Gregório, ele é motivado por rebeliões e remorsos internos
que desajustaram os seus sentimentos. Ele merece dedicação carinhosa e confortadora, mesmo que aparente ser um criminoso ou até um louco, a sua mente está desviada do caminho divino, caracterizada mais pela doença, do orgulho ferido, do que pela perversidade. Então, ele compara a situação ao ensinamento de Jesus na cruz, né? Pedindo perdão para aqueles que não sabem o que fazem. Agora vamos para a defesa através do amor. Então, o Buber ensina que a verdadeira defesa está no amor fraternal e na oração intercessora. E Saldanha questiona sobre a necessidade de uma repulsão energética, né? Mas o instrutor Buber lhe responde que só há lugar para o trabalho sadio e o entendimento das lições do Cristo. Então, a gente tem que confiar na espiritualidade maior. Né? Ele afirma que não devem revidar com violências, pois a defesa pertence a Deus. Após, então, 2 horas de caminhada que eles tiveram, né, o grupo chega ao local desejado, onde o instrutor Google informa que o Gregório e seus seguidores já o estão seguindo, né? Já estão chegando lá. Então, em atitude de oração e expectativa amorosa, juntamente com a compreensão, a ajuda, o perdão, e uma postura correta a ser adotada por todos. Então, ele pede que haja sempre essa fortaleza interna aí, né? Então, cenas do próximo capítulo vai ser a chegada do Gregório nesse ambiente que eles estão, e vai ter esse confrontamento aí, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Quer colocar alguma posição antes de iniciar a retomada do capítulo? Então, eu vou começar aqui na página 263, não foi preciso esperar muito, que o Gregório já está chegando aí, né? Então, vamos lá. Não foi preciso esperar muito. Alguns minutos se desdobraram apressado e Gregório, com algumas dezenas de assalariados, surgiu em campo, investindo-nos com palavrões que se caracterizavam pela dureza e violência. Os recém-chegados apareceram acompanhados de grande cópia de animais, em maioria monstruosos. Noutras circunstâncias, sem a bênção do aviso salutar, provavelmente teríamos debandado. Mas Gúbio, cuja superioridade conhecíamos por experiência própria, ali se mantinha resoluto e imperturbável, emitindo ondas de luminosidade intensa, veiculando forças magnéticas imponderáveis que, dirigidas por nós, como que nos supria de recursos necessários ao procedimento irrepreensível. Por mim, ao reparar as máscaras sinistras que se abeiravam de nós, confesso que em tempo algum senti tamanha ameaça de medo e tão profundo contágio de confiança. O sacerdote das sombras avançou para o nosso orientador, à semelhança de general parlamentado na praça, antes de começar a batalha, e acusou sem rodeios: miserável hipnotizador de servos ingênuos, onde se alinham tuas armas para o duelo desta hora? Não contente em prejudicar meus projetos mais íntimos num problema de ordem pessoal, aliciaste numerosos colaboradores meus, em nome de um mestre que não ofereceu aos que acompanharam senão sarcasmo, martírio e crucificação. Acreditas, porventura, esteja eu disposto, por minha vez, a aceitar princípios que relaxam a dignidade humana? Admites, acaso, permaneça meu turno fascinado pelos
feiticeiros de tua estirpe? Traidor da palavra empenhada, confundir-te-ei os poderes de bruxo desconhecido. Não creio no amor açucarado que elegeste por senha de luta. Creio na força que governa a vida e que te dobrará igualmente aos meus pés. Percebendo que o nosso orientador não se erguia, como que chumbado ao solo, compelido por indefinível prostração, não obstante cercado de intensa luz, o sacerdote dos mistérios negros, acariciando os copos da espada reluzente, acentuou irado. Covarde, não te levantas para ouvir-me a acusação injusta, justa e digna? Perdeste também o brio semelhante ao quantos te antecederam no movimento de humilhação que persiste no mundo há quase 2000 anos? Também noutra época acreditei na celestial proteção através da atividade religiosa, nos ideais em que hoje te empenhas. Entendi, contudo, a tempo, que o trono divino paira distante demais para que nos preocupemos em alcançá-lo. Não há um Deus misericordioso, e sim uma causa que dirige. Essa causa é inteligência e não sentimento. Encastelei-me assim na força determinativa para sossobrar o querer, o mandar e o poder estão em minhas mãos. Se tuas mágicas prevalecem acima dos princípios que consagro e defendo, aceita a luva que te lanço à face. Combatamos. Gregório espraiou torvo olhar pela assistência muda e exclamou: Aqui descansam inermes, ao teu lado, os meus colaboradores que adormeceram vergonhosamente ao teu cântico sedutor. Entretanto, cada qual deles me pagará muito caro a defecção e a desobediência. Fixou com mais atenção os olhos felinos na assembleia, mas, exceto eu, que deveria permanecer atento à tarefa direcional que me fora cometida, ninguém ousou modificar a atitude de profunda concentração nos propósitos de humildade e amor a que fôramos conclamados. Demonstrando o acentuado desapontamento em face dos insultos sem resposta, o temível diretor das legiões sombrias abeirou-se mais estreitamente de nosso instrutor sereno e bradou: Levantar-te-ei por mim mesmo, usando os sopapos que mereces. Antes, porém, que conseguisse ligar o intento à ação, delicado aparelho luminoso surgiu no alto, à maneira de garganta improvisada em fluidos radiantes, como as que se formam nas sessões de voz direta entre os encarnados, e a voz cristalina e terna de Matilde ressoou acima de nossas cabeças, exortando-o com amorosa firmeza. Gregório, não enregeres o coração quando o Senhor te chama, por mil modos ao trabalho renovador. O teu longo período de dureza e secura está terminado. Não intentes contra os abençoados aguilhões de nosso eterno Pai. O espinho fere, enquanto o fogo o não consome, e a pedra mostra resistência, enquanto o fio d'água a não desgasta. Para a tua alma, filho meu, findou a noite em que tua razão se eclipsou no mal. A ignorância, por muito, no entanto, é simples, nada quando a sabedoria espalha os seus avisos. Não admitas que os monstros da negra magia te alimentem o coração com a felicidade desejável. Bom, então aqui a gente vê que o nosso amigo
Gregório, né, ele chega com os seus seguidores, né? Ele está lá proferindo palavras duras e violentas, né? Outras coisas mais pesadas também. Então, ele acusa Gúbio de hipnotizar os servos ingênuos e desafia para um duelo. Então, Gregório se declara contra o amor, acreditando na força e no poder. Então, ele ameaça os colaboradores que o desobedeceram, né? E o instrutor permanece sereno, cercado de muita luz, mas Gregório o acusa de covardia e o desafia para um combate. Então, a gente vê que o Gregório, ele chega assim com a sua equipe, né? E ele está fazendo um alvoroço lá naquele lugar, né? E ele expressa a sua descrença do amor e na dignidade humana, né? Desafiando o Gúbio para esse combate. Ele quer brigar de qualquer jeito lá com o Gúbio, porque ele acha que foi traído e não quer saber dessa história, não. E aí aparece a voz da Matilde, né, com uma voz cristalina e celestial, e ela se identifica como Matilde. Ela surge exortando Gregório e não para não se rebelar contra o chamado do trabalho renovador, né? A Matilde, ela lamenta o desvio do Gregório com o orgulho e a vaidade e o lema de um passado de que ambos prometeram trabalhar juntos para a purificação do santuário dos deuses na Terra, né? Então, nesse trecho que a gente viu, mais ou menos foi falado isso aí que a gente comentou aqui, né? Ainda é o começo da exaltação lá do Gregório aí contra essa equipe toda que está aí. Alguém tem algum comentário para falar? Gostaria de complementar alguma coisa? Rita, pode falar. Eu só queria chamar a atenção que o Gregório chegou a ameaçar os antes trabalhadores dele que passaram para o lado do Gúbio e fala: cada qual deles me pagará muito caro a defecção e a desobediência. Daí, no parágrafo seguinte, o André Luiz diz que ele estava atento, mas que os demais, que eram os trabalhadores, os antigos trabalhadores do Gregório, ninguém ousou modificar a atitude de profunda concentração nos propósitos de umidade e amor a que fôramos conclamados. Eu achei isso fantástico, porque foi uma ameaça direta, né? Foi. Eles tinham medo do Gregório, né? Porque o Gregório era pesado com eles, né? Qualquer coisa ele mandava o pessoal para tortura aí, vamos dizer, né? Eles tinham sentido a libertação, né? Estavam leves na alma não que estivessem evoluídos, mas ali eles sentiram livres, uma proteção para que eles conseguissem. Os que saíram é porque queriam realmente sair, né? Estavam infelizes, que eles não estavam conseguindo sair. Mas quando o Gúbio deu a oportunidade, eles abraçaram com tudo, e ali eles ficaram vibrando amor, como o Gúbio pediu. Vibrem amor e não saiam correndo, porque vocês não vão conseguir, né? Porque eles ainda eram muito pesados, muito... que eles não iam Conseguiu volitar, né? sair correndo, Uhum. E eles ficaram ali em atitude de amor mesmo e conseguiram
estão conseguindo, né, manter o nível. Foi isso que eu falei outro dia, que ele arrebanhou muitas pessoas para que mantivesse o pensamento para conseguir fazer o trabalho que ele tinha que fazer, né? Que ele não conseguiria, só ele, o André e o outro rapaz lá. O Eloy. Seria então, ele teve um monte de pessoas gratas, né, por esse salvamento. E ali, e Você o viu, Gregório não acredita nisso, né? Ele acha que vai conseguir trazer todo mundo de volta. você viu que o André Luiz falou que se fosse em outra situação, todo mundo saía correndo e debandado lá pelo medo do que É. estava acontecendo, né? Uhum. Mas, vamos lá. A Fabiana quer falar também? Vamos lá, Fabiana, por favor. O trecho que me chamou a atenção aqui foi nesse momento que ele lembra, né, do passado dele, onde ele fala que em outra época ele já acreditou na, nas mesmas coisas, na bondade divina igual o Gúbio, né? Mas que depois ele viu, ele aprendeu que Deus está distante demais para que a gente se preocupe em alcançá-lo, né? Que não há um Deus misericordioso, e sim uma causa que dirige, né? Falando que essa causa, ou seja, que Deus é inteligente, mas não é sentimento, né? Então Uhum. aqui mostra a dor dele, né? Que é interessante seria a gente, eu não conheço a história, mas por que será que ele tem tanta dor assim, né? Para ter chegado nesse ponto extremo, né? E aí ele fala que o único jeito que ele conseguiu para não naufragar, né, foi pegar essa força e colocar nas mãos dele, tendo todo o poder de mandar e de querer, né, e manipulando os outros, né. Então isso aqui é bem forte, né. Verdade. Legal. Obrigado, Fabiana. Cláudio? Eu não tenho a pretensão de responder a sua pergunta, não, viu, Fabiana? Mas eu vou me arriscar a levantar hipóteses com vocês a respeito do que levou um Papa a se ver numa situação que é importante deixar claro algumas camadas. Ele não deixou de acreditar em Deus. Ele só reavaliou a maneira como ele entendia a Deus, não como um ser presente, onipresente e presente dentro, inclusive nele, que ele era o representante, né? Sim. E aí ele passou a entender que há um plano, há uma proposta divina. E a proposta divina é uma proposta de poder pela intelectualidade. Possivelmente, ele foi desafiado com proposta de vida mesmo, né? Para chegar àquele nível de representação religiosa, representação do divino no planeta, e ter sido colocado diante de desafios seríssimos, como é a realidade que a gente conhece hoje, né? Como podem ser os papas todos, e não só os papas, mas também os líderes de diversos locais, as traições, as dificuldades, as incompreensões. Muita responsabilidade normalmente vem acompanhada de preços altíssimos. E ele sucumbiu, possivelmente não, quase com certeza, na minha impressão, ainda encarnado, a considerar o seguinte, falar, caramba, eu acreditei naquelas palavras de Jesus,
imaginava que estava tudo ali, estava tudo certo, tal. Mas as palavras de Jesus eram parábolas. As parábolas, elas não falam ao pé da letra exatamente tudo, e nem os relatos da vida de Jesus podem ser levados ao pé da letra. O ensinamento está contido em todas as ações, em todas as parábolas, todas as palavras, tudo que aconteceu e foi feito durante aquele período em que Cristo esteve na Terra. Mas quem de fato, desde lá de trás até os dias de hoje, quem de fato absorveu completamente esses ensinamentos, eu diria que eu posso até arriscar dizer que não tem. Isso continua em processo. Agora, o indivíduo que chegou naquele ponto, com aquela tamanha responsabilidade, que em certo momento sucumbiu a essas questões mais mundanas, né? Que são mundanas, embora sejam de ordem mais sutil, né? As traições, etc. Tal, mas elas são mundanas. Ele chegou ali a um equívoco de conclusão de que, caramba, o único jeito de tocar em frente um projeto como esse é usar abundantemente a intelectualidade e não me ater mais às questões emocionais. Então, o plano divino, acho que é esse. E o divino, o elemento Deus, é algo muito distante. Essa frase de ser algo muito distante já define o que aconteceu com ele. Deus saiu de dentro dele. É por ele, né? Não que Deus tenha saído de fato, mas ele tirou Deus de dentro dele e o colocou lá longe, ficando com toda a responsabilidade, toda a altíssima intelectualidade que ele deve ter atingido para chegar naquele ponto, todas os dissabores que ele passou durante os últimos momentos, eu não sei exatamente também, eu não conheço os detalhes históricos do Papa Gregório, né? Se é que é o Papa Gregório mesmo, e desencarnou com esse pacote terrível. Ao desencarnar com esse pacote terrível, ele prosseguiu com as ideias dele e foi trabalhando, de novo, aquela coisa que a gente sempre repete, o mundo espiritual é povoado, como é povoado, até mais do que a crosta terrestre, e é povoado por todos os tipos de personalidade. E aqueles que têm uma intelectualidade mais alta e a moral não tão bem desenvolvida são, talvez, se a gente possa falar assim, os mais perigosos no processo. E possivelmente é o caso do Gregório, que reconhecidamente não era desse jeito dessa encarnação. Ele foi sendo desafiado e cedeu. E no final desencarnou desse jeito e na desencarnação continuou lá um trabalho que ele imaginava que era o trabalho correto a ser feito. Lembrando, o que ele fazia? Porque ele não fazia só do tipo assim, ele não era um cara que sacaneava os outros. Não, ele era alguém que reunia os juízes para fazer julgamento daqueles que ele considerava inadequados num certo comportamento dentro ou na época na crosta, eu falo da crosta tal. Então, ele encaminhava através desse processo que ele mesmo, pelo jeito, criou, né? Sofisticado, com juízes, corte, castigos e etc. e tal. A questão da Margarida, a perseguição dele para a Margarida, é na minha opinião, um subelemento de tudo isso. Tipo assim, já aproveito
já estou com poder, então vou tentar resolver esse assunto ao meu jeito. Mas é subproduto. Se não fosse a Margarida, teria sido outra coisa, outra motivação interna. Né? É isso que Então, eu acho. respondendo uma parte do que você perguntou, muitas das pessoas esquecem da justiça divina. Então, a gente quer fazer justiça com as próprias mãos. Então, foi o que ele, na verdade, quis fazer, ele quis fazer do jeito dele, né? Achando que Deus não sabe fazer justiça e esqueceu Deus aí. Isso é uma parte das respostas. E outra coisa, que ele esqueceu o amor da mãe dele, que só ficou pensando na vingança e no ódio, esqueceu que a mãe dele amava ele acima de todas as coisas, né? Que é o que vai acontecer mais para frente aí. Então, Ele mantinha, né, com o assalariado. Essas coisas que ele fazia era como um pagamento para né? manter eles por perto. É que nem se fosse uns capanga, né? Como se diz. Ele pagava para ter os capanga deles perto dele. A Rita queria falar também. Vamos lá, Rita. Não, rapidinho. É que ele tinha nas mãos, nessa encarnação, se é que ele foi um papa, né, a terrível prova do poder, Sim. né, que é, que é uma prova muito, muito grande. E ele sucumbiu a ela. Mais adiante fala que ele, quando morreu, ele se viu sem nada, mas só que ele tinha a possibilidade de usar o poder no mundo espiritual. E é por isso que ele fez o que ele fez. Uhum. Isso aí. Bom, vou colocar um vídeo aqui para a gente ver esse trecho aí, depois a gente continua para finalizar esse capítulo aí. Espera um pouquinho. Existem desafios, existem lutas que nós não poderemos nunca deixar de travar. Nós estamos então entendendo o que Gubbio disse a respeito de Gregório. Todas as pessoas ditadoras, tirânicas, são frágeis. Todos os que gritam são infantis. Todos os que querem impor pela força, pela violência, não sabem o que fazem. E se você perceber os argumentos de Gregório, ele é contra Jesus, porque Jesus era frouxo, era fraco. Como, aliás, nós vemos muitos dizerem que o cristianismo de Jesus é um cristianismo açucarado, que é preciso usar a cabeça, a inteligência, é o pensamento que governa, que Jesus está ultrapassado. Hoje em dia, aliás, inclusive muitos espíritas de contrabando falam isto, apregoando um evangelho que é de luta e não de renúncia, que é de conflito e não de pacifismo, achando que Jesus é um indivíduo muito assim tímido para satisfazer a gana de violência que estes pseudo-cristãos anseiam em invocar. São estes, fazem parte desta falange de Gubbio, estes indivíduos que, não entendendo Jesus, querem deturpá-lo na consciência de todos os que procuram o mestre como um amigo. Querem vê-lo de chicote na mão, pregando o perdão, o esquecimento do mal, como se fosse possível fazer isto. Ah, que ensinamento maravilhoso! Mas agora nós vamos... Bom, ele deu um ponto de vista dele aí, né? Depois nós vamos para uma reflexão maior lá para o final. Se alguém gostaria de falar mais alguma coisa aí desse trecho ou podemos continuar? Então vamos lá.
Libertação, capítulo 20, Reencontro, parte B. O temido perseguidor mantinha-se confundido, semi-aterrado, ao passo que nós mesmos, os circunstantes ligados à missão de Gúbio, não conseguíamos dissimular a imensa surpresa que nos dominava ante o quadro imponente e inesperado. Compreendi que a benfeitora se valia dos fluidos vitais de nosso orientador para exprimir-se naquele plano qual o fizera horas antes na residência de Margarida. O sacerdote, transviado num complexo de espanto, rebelião e amargura, tinha agora o aspecto de uma fera enjaulada. Acreditas, porventura, prosseguiu a voz materna adulcorada, que o amor pode alterar-se no curso do tempo? Supuseste um dia que eu te pudesse esquecer? Olvidaste a imantação de nossos destinos? Peregrine minha alma através de 1000 anos, suspirarei sempre pela integração de nossos espíritos. A luz sublime do amor, que nos arde nos sentimentos mais profundos, pode resplandecer nos princípios infernais, atraindo para o Senhor aqueles que amamos. Gregório ressurge. E numa inflexão de lágrimas que desarmaria o raciocínio mais enrijecido, acentuou: Lembra-te, deixaste morrer nos séculos os projetos do amor que traçamos na Toscana e na Lombardia distantes? Esqueceste nossos votos ao pé dos altares humildes? Olvidaste das cruzes de pedra que nos ouviam as orações? Não prometemos ambos trabalhar em comum pela purificação dos santuários de Deus na terra? Sempre grande e belo no combate à política venal dos homens, cristalizaste na mente os desvarios do orgulho e da vaidade, adquiridos ao contacto de uma coroa putrescida. Afogastes ideais preciosos na corrente de ouro mundano e perdeste a visão dos horizontes divinos, mergulhando-te na sombra dos cálculos pela extensão do império de teus caprichos. Insensates a grandeza dos poderosos do mundo em desfavor dos humildes. Incentivaste a tirania espiritual, crendo-te possuidor de autoridade infalível, e supunhas que o céu, além da morte, nada mais fosse que simples cópia dos tribunais e das cortes da terra. Tremendos desenganos surpreenderam-te ao despertar, e, embora humilhado e padecente, coagulaste os pensamentos no ácido venenoso da revolta e elegeste a escravização das inteligências inferiores por única posição digna de conquistar. Durante séculos, tem sido apenas rude disciplinador de almas criminosas e perturbadas, que o túmulo encontrou na imprudência e no vício. Não te doerá, porém, filho meu, a triste condição de gênio desprezível? Semelhante pergunta não morre sem resposta. Falam por ti o imenso tédio do mal e a profunda solidão interior que presentemente te invadem as horas. Aprendeste, com infinito desapontamento, que os tesouros divinos não repousam em frias arcas de valores amoedados. E sabes agora que Jesus dispõe de escasso tempo para frequentar basílicas suntuosas, não obstante respeitáveis, porque da escura senda humana emergem soluços de peregrinos sem luz e sem lar, sem arrimo e sem pão. Via-se que a benfeitora, quase asfixiada pela emoção, apresentava enorme dificuldade para continuar. Mas, após longa pausa, que ninguém ousou interromper, prosseguiu comovida.
Como pudeste esquecer por alguns dias de autoridade efêmera na terra as nossas redentoras visões do Cristo angustiado na cruz? Aderiste aos dragões do mal pela simples verificação de que a tiara passageira não te poderia aureolar a cabeça nos domínios da vida. E que a morte nos arrebatou. Entretanto, o divino amigo jamais descreu das nossas promessas de serviço e espera por nós com a mesma abnegação do princípio. Vamos, sou Matilde, alma de tua alma, que um dia te adotou por filho querido e a quem amaste como dedicação, como dedicada mãe espiritual. Calou-se a voz da mensageira, interditada pela corrente de pranto. Foi então que Gregório, fazendo quanto lhe era possível por manter-se de pé, gritou, como ansioso por fugir a si mesmo. Não creio, não creio. Estou só. Consagrei-me ao serviço das sombras e não tenho outros compromissos. Transbordava-lhe da voz menos altiva um tom de pavor indescritível. Parecia disposto à fuga, francamente transformado. Mas ante a assembleia estática e silenciosa, mantinha-se magnetizado pela palavra da benfeitora, que se fazia ouvir austera e doce, bela e terrível, escalpelando-lhe a consciência. Espraiou o olhar de leão ferido, através de todos os ângulos do campo que nos situava, e sentindo-se no centro de quantos assistiam ali atônitos à cena inesperada, exteriorizou na expressão fisionômica todo o desespero extremo que lhe vagava na alma. Arrancou a espada da bainha e bradou encolerizado. Vim para combater, não para argumentar. Não temos sortilégios. Sou um chefe e não posso perder os minutos com palavras tergiversantes. Não admito a presença de minha mãe espiritual de outras eras. Conheço as artimanhas dos fascinadores e não tenho outra alternativa senão duelar. Fitando a delicada forma de luz que pairava no espaço, acrescentou: Por quem és? Anjo ou demônio? Aparece e combate. Aceitas meu desafio? Sim, respondeu Matilde com ternura e humildade. Tua espada? Trovejou Gregório arquejante. Vê-la-ás dentro em breve. Após alguns momentos de ansiosa expectativa, apagou-se a garganta luminosa que brilhava sobre nós. Mas leve massa radiante e disforme surgiu, não longe à nossa vista. Compreendi que a valorosa emissária se materializaria ali mesmo, utilizando os fluidos vitais que nosso orientador lhe forneceria. Júbilo e assombro dominavam a assembleia. Em poucos instantes, erguia-se Matilde ao nosso olhar, de rosto velado por véu de gaze tenuíssima. A túnica alva e luminescente, aliada ao porte esguio e nobre, sob a auréola de safirina luz de que se tocava, trazia uma lembrança alguma encantada Madonna da Idade Média em repentina aparição. Adiantava-se digna e calma na direção do sombrio perseguidor. Todavia, Gregório, perturbado e impaciente, atacou-a de longe e empunhou a lâmina em riste, exclamando resoluto: As armas! As armas! Matilde estacou, serena e humilde, embora imponente e bela, com a majestade de uma rainha coroada de sol. Decorridos alguns instantes ligeiros, movimentou-se novamente e, alcançando a destra radiosa até o coração, caminhou para ele, afirmando em voz doce e terna: Eu não tenho outra espada
senão a do amor com que sempre te amei. De súbito, desvelou o semblante vestalino, revelando-lhe a individualidade num dilúvio de intensa luz. Contemplando-lhe então a beleza suave e sublime, banhada de lágrimas, e sentindo-lhe as irradiações enternecedoras nos braços que agora lhe abriam, envolventes e acolhedores, Gregório deixou cair a lâmina cerrada e de joelhos se prosternou bradando: Mãe, minha mãe, minha mãe. Matilde enlaçou-o e exclamou: meu filho, Deus te abençoe. Quero-te mais que nunca. Verificara-se ali naquele abraço espantoso choque entre a luz e a treva não resistiu. Gregório, como que abalado nos refolhos do ser, regressara à fragilidade infantil em pleno desmaio na força que o sustinha. Finalmente, iniciara sua libertação. A benfeitora enlevada recolhera-o, enlanguescido nos braços, enquanto numerosos membros da sombria falange fugiam espavoridos. Matilde, vitoriosa, agradeceu em palavras que nos faziam vibrar as fibras mais recônditas da alma, e em seguida confiou aos nossos cuidados o filho vencido, asseverando-nos que o abnegado Gúbio se encarregaria de guardar por algum tempo aquele que ela considerava o seu divino tesouro. Após abraçar-nos generosa, desmaterializou-se ao nosso coro de hosanas, a fim de seguir de mais longe a preparação do futuro glorioso. Refez-se o nosso orientador, reintegrando-se em nosso grupo de serviço. Edificado, feliz, Gúbio sustentou Gregório, inerte, nos braços à maneira do cristão fiel, que se orgulha de suportar o companheiro menos feliz. Orou cercado de claridade santificante, arrancando-nos lágrimas irreprimíveis de alegria e reconhecimento. E depois, ante a paz que se estabelecera triunfante e ditosa, deu por fim da nossa tarefa, dispondo-se a guiar a heterogênea, mas expressiva coletividade de novos estudantes do bem, recolhidos nos trabalhos de salvação de Margarida até a importante e abençoada colônia de trabalho regenerador. Surgira para mim a despedida. Tinha meus olhos úmidos de pranto. O instrutor abraçou-me e, retendo-me junto ao coração, falou bondoso: Jesus te recompense, filho meu, pelo papel que desempenhaste nesta jornada de libertação. Nunca te esqueças de que o amor vence todo o ódio e de que o bem aniquila todo o mal. Quis responder, esclarecendo que somente a mim, discípulo inábil, cabia o dever de gratidão. Todavia, incoercível emotividade prendeu-me a voz. O orientador, no entanto, leu-me no olhar os sentimentos mais profundos e sorriu em retirada. Eloy também rumou para longe em busca de outros setores. E voltando, sozinho, ao meu domicílio espiritual, roguei chorando: Mestre de bondade infinita, não me abandones, ampara-me a insuficiência de servo imperfeito e infiel. Em torno reinava insondável e sublime silêncio, mas enquanto o horizonte se tingia de rubro, preludiando a festa da aurora, a estrela matutina brilhava, tremeluzindo aos meus olhos, qual celeste resposta de luz. Fantástico, né? E aí termina o nosso capítulo aí, o livro, né? Com essas palavras aí, né? Então a gente viu que essa voz da Matilde aí, ela
ela apelou para o amor aí, né? Então, Matilde, ela apela para esse amor que os uniu, relembrando os votos e projetos de redenção. Ela o confronta, quer dizer, por ter aliado aos tribunais e cortes do mundo, né? Esquecendo o compromisso de resgates à imperfeição humana. Eles abandonaram, ela e o Gregório abandonou, né? E o Gregório se mostra relutante, né, em aceitar as palavras de Matilde, negando acreditar, afirmando que está sozinho a serviço das sombras. Então ele tenta atacá-la, mas Matilde aceita o desafio, declarando que sua única espada é o amor. O poder do amor, né? Matilde, ela revela o seu rosto banhado de luz, e Gregório reconhecendo-a como sua mãe, ele se ajoelha e ele se rende ao amor de Matilde, reconhecendo-a como a sua verdadeira, como se fosse sua verdadeira mãe, né? O amor de Matilde, então, desarma Gregório, que finalmente inicia sua libertação. A Matilde entrega o Gregório aos cuidados de Gúbio e se retira. E Gúbio, feliz, leva Gregório para a colônia de trabalhos regeneradores. E André Luiz se despede, emocionado, e recebe a palavra de incentivo para lembrar que o amor vence todo o ódio, né? Então, concluindo, a gente tem que lembrar de que a gente tem que buscar constantemente a nossa própria libertação, seguindo sempre os exemplos de Jesus. Isso é uma coisa que a gente tem que refletir e colocar em prática os nossos ensinamentos aí, né? Comentários. Esse livro fantástico aí. Todos nós temos a centelha divina, né? Oh, E uma hora ela desperta, uma hora ela acorda lá dentro, nós conseguimos trazer ela para o nosso dia a dia, né? Para o nosso momento. A centelha está plantada lá no nosso espírito, na nossa criação. com certeza. E cada um de nós, né, pessoal, vem com tarefas, né? Essa da Matilde nos deixa um exemplo muito grande, né? De resignação, de aceitação e de muito amor, muito amor. Uhum, verdade, viu? Muito bonito. Um exemplo muito bom. Mas cada um vem com as suas tarefinhas, né? A cumprir. Eu vou colocar aqui o vídeo, só para a gente finalizar. Depois a gente faz os comentários finais, porque ele vai dar algumas orientações para a gente aí que vale a pena a reflexão também, tá? Então, vou começar aqui, depois a gente finaliza aí os comentários finais. Espera um pouco. Porque senão não vai dar tempo, tem bastante coisa. Vamos lá. Desmaio da força que o sustinha. Finalmente, Gregório iniciara a sua libertação. Finalmente. Séculos depois, aquele Gregório VII, que havia guerreado em nome da igreja e que havia se tornado o algoz de consciências umbralinas, reencontra a mesma Matilde de Canossa, aquela que lhe fora aliada, aquela com quem estabeleceram uma aliança para proteger a Igreja Santa dos ataques dos interesses mundanos, e que havia já se elevado a uma dimensão muito superior, mas que não o havia esquecido, não o havia abandonado, mesmo depois de tantos séculos.
indo aos meus olhos como uma celeste resposta da luz. Certamente que o Mestre não o esqueceria. Luz que brilha depois da escuridão. Ah, queridos amigos, queridos irmãos, quando começamos este livro, contamos a história física daquele Gregório, Papa Gregório VII. Comentamos rapidamente que ele havia sido Matilde de Canossa, uma das pouquíssimas mulheres cujo túmulo está localizado no interior da Basílica de São Pedro, no Vaticano. Há uma estátua, uma escultura linda de Bernini sobre o local em que seus restos mortais estão. Não é uma ficção, não é uma invencionice para fazer tocar nosso coração. Estamos tratando de pessoas de carne e osso que viveram na terra pisando este solo. E que do outro lado da vida, não importa que tenham sido homens e mulheres importantes na terra, apenas encontraram aquilo que fizeram de si mesmos. E quando então você se interessa por essa história, você poderá ver o desfecho deste capítulo tão especial nas palavras de Matilde dirigidas a ele, relembrando suas condutas unidas nos mesmos ideais daquele tempo. Não era uma invencionice, nem um discurso barato, o que Matilde oferece ao seu filho amado. Mesmo que ele não tivesse sido gerado no seu ventre, naquela vida, ela o considerava alma da sua alma, pelos mesmos ideais que eles haviam ostentado naquela existência, pelos quais haviam lutado e até mesmo desgastado seus sonhos. Mas quando Gregório perde a vida e não consegue do outro lado se ver na condição do chefe da igreja, é apenas mais um espírito de orgulho ferido, abdica de uma elevação espiritual verdadeira. Estava pronto para ser um guerreiro defendendo a igreja, mas não queria perder a importância da sua cátedra, a cátedra de Pedro. Queria continuar do outro lado a ser o importante e insensado sacerdote, mas não é assim. E então, ao invés de erguer-se de maneira humilde, preferiu tentar construir aquele império de ordem e ditadura, tirania e comando. Como ele disse, acredito na ação que governa e eu sou esta ação. Poder, domínio, ilusão plena. Nenhuma espada consegue manter-se firme quando o coração puro se lhe apresenta. Este que outrora fora o sustentáculo de seu ideal, de sua luta. O bem não precisa nunca ter medo do mal. No entendimento de um mundo onde essas verdades se defrontem. Ainda que, como vimos na tragédia do Calvário, parece que o mal vence o bem na crucificação triste. O bem tem sempre o domingo de Páscoa. O bem sai da tumba. O bem, para susto dos vitoriosos de ilusão, surge diante deles para dizer: eu estou aqui. Eu venci a morte. Meu amor é superior aos seus pregos,
a coroa de espinhos. Meu amor é superior à negação. Meu amor vence todos os obstáculos. Que linda história. Que sirva para que nós nos tornemos melhores e que nós percebamos quanto falta para sermos simples, para sermos fraternos, para sermos de verdade amigos do Cristo, não apenas frequentadores de igrejas. Nosso é um ideal de amor, de levar estas obras maravilhosas ao seu conhecimento. Esta é a nossa gratidão por tudo que eles representaram até aqui. E que nós esperamos continuar a representar, porque nós teremos, depois deste livro, o livro Entre a Terra e o Céu, que será o nosso seguinte, na sequência, o 7º livro. Nós iremos começar, mas esperamos que você, a quem dirigimos este esforço, que você possa senti-lo, que você possa aprender, possa ver André Luiz e Chico Xavier, aos quais todos nós devemos o pouco que melhorarmos, devemos ao sacrifício, devemos ao esforço da fome suportada, do cansaço, para receber estes livros, como era o caso do devotamento do médium Francisco Cândido Xavier. Todos somos devedores deste homem amor. Que você faça valer a pena a vida na terra. Com isto, só isto que está neste livro, a nossa vida não pode mais ser a mesma. Nós poderemos entender quantos bons espíritos nos estão protegendo, nos inspirando. Quantos querem nos ajudar para que nós não caiamos. Como é leviana a busca do sortilégio nos quartos escuros onde se cobra para exercer a mediunidade interesseira. Quanto é leviana a postura daqueles que frequentam os templos de oração com a superficialidade de quem vai ao mercado fazer negócio. Tudo isso está contido neste livro em descrições soberbas. Como não se afastam espíritos à força de fumaça, tambor ou pregação baratas. Como não é um mecanismo mecânico, não é uma ação artificiosa de mandar o espírito para o fundo do mar, como se fosse uma roleta de um sorteio de loteria. Não, não é assim. É o amor que transforma. Ainda que a intimidação possa pôr medo, possa prender, ela não muda a disposição para o mal. Que nós nos lembremos de cada passagem desta obra. Que nós aprendamos a valorizar a prece em família. Que não nos entreguemos às revoltas, à ação mental negativa, a quem às vezes chamamos de indignação, mas que não é outra coisa senão violência mental. Que aprendamos a separar o lixo e jogá-lo fora e a guardar somente a luz de nossas intenções, de nosso desejo de ser útil, mesmo que não sejamos muita coisa. Não existe nada na criação que não tenha uma finalidade. Em uma frase perdida em um dos livros que Chico Xavier escreveu, ouvimos uma companheira querida relatar a seguinte ideia: que a gazela desperta ao canto do rouxinol, mas a montanha desperta ao poder da dinamite. Tornemo-nos dóceis e acordaremos ao cântico dos pássaros. Porque se nós formos duros,
se nós formos arrogantes, se nós formos inflexíveis, nós precisaremos da dinamite para acordar. Obrigado por seu carinho. Visite os outros livros, volte a vê-los, volte a ouvi-los, releia-os, acompanhe esta obra que acabamos hoje e sinta que há muita coisa que a gente ignora, mas ainda há muita chance da gente aprender. Obrigado pelos seus elogios, obrigado pelos likes, pelas apreciações, pelas palavras amorosas que dedicam a cada um destes capítulos. Mas nós queremos pedir a você uma coisa. Esqueça-se de nós, mas não se esqueça da sua libertação. Não se esqueça de Jesus. Ele está sempre de braços abertos para você, não importa qual tenha sido o erro que você cometeu. Trabalhe, desculpe, reverencie a maternidade nobre, eduque bem os seus filhos, não dando de comer ou de vestir apenas, não enfiando-os apenas em cursos que nunca terminam. Desfrute daquela alma e a prepare para o futuro. Como alma, não como corpo. E então o mundo será mais rapidamente transformado, porque você se libertou da ignorância, do vício e da maldade. Faça você mesmo a ruptura das correntes que nos prendem à treva. E a luz vai estabelecer-se em seu caminho. Muito obrigado por tudo que vocês representam no esforço de Deus para melhorar a humanidade. Até o próximo livro, Entre a Terra e o Céu, em nosso O Espírito da Letra. Eu deixei tocar até o finalzinho, porque ele falou umas frases umas coisas bem bonitas ainda. Então, realmente é fantástico, né? O que a gente tem que fazer ainda para a gente poder evoluir, né? Tem bastante coisa. Rita, vamos lá. Hoje eu achei que precisava muito do André Luiz Ruiz, porque eu achei que o livro acabou muito rápido. Não que eu achasse que deveria demorar para o Gregório se render, mas eu achei muito rápido, assim, não sei, eu achei que hoje o André Luiz Ruiz fez o drama que me faltava. Tem mais coisa ainda, calma aí, tem mais. Tem. Mas vamos ver quem quer falar ainda. Quero botar mais uma mensaginha final de 1 minuto, depois uma reflexão, né? Sandra. Não, é que ele começou a chorar, ele começou a engasgar, e eu quase que eu fui chorando junto com ele. Quase que eu fiquei engasgada também. Falei, não, para, senão eu vou junto. Ele se emocionou mesmo. E eu fiquei junto também, emocionada. Tem bastante aprendizado, como ele falou, né? E como ele falou, a gente reler os outros livros também ajuda a gente a repensar certas coisas, né? Então, tem muitos ensinamentos em todos os livros do André Luiz, né? Então, vamos repensar um pouquinho, né? Bom, eu vou colocar mais uma mensaginha final de 1 minuto para encerrar esse capítulo. Depois vou colocar mais um vídeo da Maíse Braga para fechar esse trecho. E depois tem a oração final lá no encerramento, né? Mas vamos lá. Eu vou colocar aqui e a gente volta daqui a pouco.
que brilhe a sua luz. Um amor maior não pode viver em paz quando seu amor menor ainda se debate nas trevas. Somos irmãos imantados uns aos outros. Nossa felicidade somente é completa com a felicidade daqueles que nos cercam. Um anjo não viverá feliz no seu palácio de contemplação, sabendo que o seu ser mais caro ao coração se encontra em luta constante com as serpentes de um charco. A luz sempre vence a escuridão, e eles estão entre nós, nos instruindo a cada dia, a cada novo renascimento, reciclando a comunidade que habita esse mundo abençoado, a nossa casa sideral. Façamos, pois, a nossa reforma. O plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. André Luiz psicografa através do Chico Libertação e conta a história de Gregório, uma alma terrível que tinha sido papa na época da Inquisição e que, no mundo espiritual, recusando-se a admitir que estava fora da matéria, torna-se um obsessor tremendo. André Luiz percebe que a única forma de fazer Gregório desistir do ódio em que há tantos séculos vivia seria realizar um sonho dele. E o seu sonho secreto era rever a mãe que ele amava e que ele nunca mais tinha revisto, porque a mãe era um espírito superior. E embora a mãe o acompanhasse na sombra em que ele vivia, ele não sabia disso. E no final de Libertação, finalmente, a mãe se apresenta velada, seu rosto velado por um véu, e Gregório, que só sabia resolver as coisas através da violência, tira uma espada da sua cintura e ordena que aquele ser de luz que estava à sua frente se entregasse à sua maldade. E imediatamente diz: por quem és? Por que vens até mim? Que armas vais utilizar para lutar comigo? E naturalmente a mãe, que 300 anos lutara para reencontrar esse filho, retira o véu do rosto e diz: a única arma que eu tenho é o amor com que sempre te amei. E ele cai de joelhos, porque reencontrava a mãe, mas para estar com ela, precisava desarmar-se de si mesmo e de todas as maldades para poder recomeçar. Todos nós, em algum momento de nossas vidas, fora da matéria ou nela, fomos Gregório. Houve um momento em que queríamos muito paz em nosso coração e tivemos que nos desarmar de nós mesmos. Mas o desarmar de nós mesmos pressupõe reencontrar as sombras que nós espalhamos para torná-las luz. E o dia mais difícil de nossa alma eterna é sempre esse. Quando conscientizados do mal que realizamos, queremos transformar o mal em bem, mas sabemos que provas e expiações estarão conosco naturalmente. E, claro, quanto mais bem fazemos, mais a espiritualidade consegue vencer isso, consegue transformar muitas coisas terríveis que nos aconteceriam em coisas mais suaves, menos problemáticas. E mesmo quando elas acontecem, nós reclamamos para burro, achamos que somos injustiçados pelas leis divinas. Por isso, aquilo que semeamos ao longo da nossa existência, na idade madura, na nossa velhice, nos encontrará. São raras as pessoas que sabiamente envelhecem melhor do que viveram na juventude. Em geral, somos sempre a consequência daquilo que nós vivenciamos, pensamos, sentimos ao longo de toda a vida. Fica então essas reflexões, né, para a gente poder fechar esse livro aí. E agora, como eu vi o comentário de vocês aí, para a gente poder ver o que vocês acharam desse livro. E semana que vem começamos com outro já. Entre a terra e o céu. Ah, já tem lá.
A Sandra já está com ele aí, já. Comentários, pessoal. Quem quer falar? Nós sabemos que tivemos um pessoal que veio do terceiro ano passado, não acompanhou o comecinho, eu tentei passar as informações inicialmente para vocês para acompanhar, mas eu acho que a reflexão foi positiva aí, porque vocês ajudam a gente também a refletir, e o coletivo ajuda a gente também a pensar de uma forma mais heterogênea das coisas, né? Fugindo um pouco dos mesmos que a gente acha que a gente estudando sozinho, a gente faz o nosso raciocínio, né? E a gente estudando coletivamente, a gente diverge um pouco do que a gente estava pensando e abre os nossos horizontes para conhecimentos mais amplos e, na verdade, infinitos até, né? Porque quanto mais gente estiver pensando e raciocinando de uma forma inteligente, a gente consegue progredir todo mundo junto, né? Então, é isso aí. Se tiver mais algum comentário, Débora, vamos lá. Sim, eu gostaria de dizer que eu agradeço muito, porque foi um aprendizado muito rico, e vocês nos deram, assim, bastante apoio para chegarmos no capítulo 11, né, com bastante preparo, apesar de não termos começado juntos. Uhum. E agora eu estou muito feliz por começar o próximo do começo, mas eu agradeço muito, porque vocês foram, assim, excepcionais em nos preparar para seguir com o grupo, e eu apreciei demais, eu achei excelente essa discussão, e com certeza a gente, com o grupo, vê muito mais coisas, porque sozinho, às vezes, a gente perde detalhes, a gente se perde um pouco nos personagens, né? Verdade. E tinha um emaranhado muito grande, e às vezes a gente não via a conexão de um com o outro, então só tem mesmo a gratidão. Obrigada. Obrigado, você, Débora. Mais alguém? Eu só quero que a gente não para mais, que estuda até a gente for embora. Isso aí, o estudo é importantíssimo, né? Sabe que estudar e praticar, né? Faz parte. Célia, quer falar? Fique à vontade. Eu quero agradecer realmente a recepção que vocês fizeram para a gente, o preparo que vocês fizeram para que a gente acompanhasse o livro foi perfeito, deu para acompanhar perfeitamente. Só quero agradecer e o estudo e as reflexões de vocês. Acho que a gente tem muito mais a aprender com vocês do que eu, pelo menos que sou novata. Gosto muito das reflexões que vocês trazem. Só tenho a agradecer mesmo. Obrigado, mas nós estamos aprendendo junto, viu? Ninguém aqui é mais que ninguém, né? É isso que eu ia dizer, antes do Roberto se adiantar, que essa palavra de novata, ela se aplica a absolutamente todos aqui, tá? E se alguém duvida disso, basta analisar coisas que são fatos. Quem é que percorreu caminhos além daqueles caminhos da parte mais simplória dos entendimentos da doutrina? São raras as pessoas, e mesmo aquelas que fizeram a leitura sozinhas, como muitos aqui fizeram, né? Tem muita gente aqui, a Malu, porque a Malu é uma delas, que tem um percurso abundante com os livros dessa série. Agora, não é, Malu? É verdade. Agora, acontece o seguinte, acontece que nos transformamos todos em novatos, porque esse processo que a gente faz, que a gente se propôs a fazer, se propõe a continuar fazendo, é um processo de conexão
entre as mentes dos presentes, que mesmo embora a gente muitas vezes não tenha um diálogo abundante entre a gente, entre nós, assim, verbalmente, né? Mentalmente, essa conexão que a gente faz, ela gera esse processo de debate ou de complementação. E é um dos fenômenos em que ler ou acompanhar um texto, um livro, em grupo, dá a sensação de ser muito mais amplo e abundante do que sozinho. Então, Célia, somos todos novatos, viu? E como novatos, agradecemos os que vieram complementar o grupo aí para ampliar todo esse processo. Acho que a Célia já falou, né? Uhum. Tá. Agora é a Rita que queria falar também. Eu vou fazer coro com a Débora e com a Célia, porque a gente estava no 3º ano até o final do ano passado, e eu quero também expressar minha gratidão pelo acolhimento, por tudo que vocês fizeram para nos acolher e seguir com vocês, já com o livro iniciado. A gente leu, a gente foi avisado do capítulo que estava, e foi muito legal. Eu quero dizer que eu sou muito grata a todos, né, aqui do grupo. Legal, obrigado, viu? E além, só complementar, Roberto, minhas colegas também do 3º ano, no ano passado, né? Além desse agradecimento pelo empenho aí em nos acolher e nos colocar por dentro do que havia sido já lido e estudado, a gente tem que agradecer também o teu empenho e também o do Cláudio, que a gente vê a disciplina, a dedicação de preparar cada aula, de buscar os vídeos, de anotar aí todos os minutos, o Cláudio de fazer os resumos, os podcasts, né? Tempo que vocês dedicam em compartilhar isso conosco, que vocês poderiam estar fazendo outras coisas, né? Mas isso é de muita valia e de muito, assim, é um auxílio muito importante para todos nós, eu tenho certeza. E eu também quero enfatizar a importância disso e agradecer por isso também. Obrigado, mas a gente faz de coração, né, Cláudio? Não é nem só isso, né? Não é nem só isso, não é que a gente faz de coração. Claro, a gente faz de coração. Mas a gente tem uma recompensa pessoal, que, aliás, eu sugiro a que vocês façam propaganda, não desse grupo aqui, não minha, não do Roberto, não do SEBAC, mas façam propaganda do quanto é gratificante a gente percorrer esse caminho que a doutrina nos oferece. Façam propaganda disso. Se conseguirem reunir pessoas para conversar sobre esse assunto, para ler um livro, inclusive, juntos, tem espaço. Tem espaço na vida de todo mundo, tem espaço para vocês proporem para outros grupos, são grupos, criar outros grupos. É como eu falo, um grupo de estudo da doutrina não precisa ser uma coisa extensa, interminável. Isso aqui, segundo a Sandra, é interminável, sim, mas é claro, porque a gente vai engatando num processo. Mas isso não é uma obrigação, digamos assim. Agora, o que é gratificante, que eu posso dar a testemunha do que se transforma numa coisa para cada um de nós, eu, Roberto, e claro, para todos vocês também, né? Eu não sei se a gente deve aceitar agradecimentos ou fazer um agradecimento a vocês, né? Porque a energia, ou a coisa que chega é muito grande.
Então, sugiro que vocês também façam isso. Divulguem a doutrina dessa maneira, sem muita formalidade, porque a formalidade costuma espantar as pessoas, tá? Isso aí. Bom, nosso tempo está... Posso falar só uma coisinha, Roberto? Pode. Oh. Eu faço minhas as palavras da Fabiana e quero terminar aqui a minha fala, além do agradecimento a vocês, que é imensurável, porque eu já li esse livro e não foi tão rico ler sozinha como foi rico ler em conjunto. É uma coisa assim fantástica, espetacular. E o ensinamento que fica desse estudo, desse livro, é só uma frase bem curtinha. Só o amor transforma. Só isso. É isso aí. Obrigada mesmo. Obrigado, Malu. Bom, estamos chegando em cima do horário aí. Alguém quiser mais falar, ou senão depois comenta lá no grupo também que nós estamos terminando, então, o 6º livro, né? Vamos para o 7º livro, que é Entre a Terra e o Céu. E vão ter outros grandes ensinamentos também, como a gente já tem visto nas obras do André Luiz, Psicografia de Chico Xavier. Para encerrar, então, alguém gostaria de fazer a prece de encerramento? Nossa! Depois eu dou um bônus lá, depois que desligar a gravação, né? A gente vai ouvir uma prece que a nossa amiga Fabiana proporcionou para nós. Eu queria falar uma coisinha ainda, posso? Pode, lógico. Não pode não. Não pode não. Encerramento pode, claro. Não pode. Essa semana passada, eu passei por uma situação muito, muito difícil lá no meu trabalho, e de um amigo muito próximo que se suicidou. E eu tenho certeza que esses estudos que a gente faz me ajudaram muito a entender, não entender, mas aceitar, né? Aceitar e sei lá, a pensar fora da caixa, né? Fora da gente aqui, um rapaz de 34 anos, sabe? Então, assim, e a gente vem na cabeça os porquês, mas a hora que a gente estuda, né? E vê o outro lado, e que a vida continua, e que eles sofrem, mas eles conseguem superar, ajuda. Verdade. Gratidão, né? Eu acho que, além de tudo, esses estudos são os estudos para a vida, né? Porque esse ano várias pessoas passaram por provações no nosso grupo e a gente está junto, né? E a gente está aprendendo e a gente sabe que a vida continua e que mais para frente a gente vai poder rever de novo nossos amigos. É isso aí. Os nossos amores. É isso aí. Roberto, gratidão. Posso falar um segundinho só? Pode, Vera, lógico. Agradecer com muito carinho o trabalho de vocês. O plantio de vocês dois é muito grande. A gente só espera uma colheita muito farta para todos nós, porque nós estamos realmente aprendendo muito. E eu estou sentindo, nesse livro, Libertação, a mim foi assim, um conhecimento muito grande, porque eu já tinha lido, não tinha entendido quase nada. Eu pude entendê-lo muito mais, com muito mais conteúdo. Então, agora, vamos vivenciá-lo muito mais com esses conhecimentos que nós adquirimos. Deus lhe pague a todos, porque foram momentos maravilhosos. Deus lhe pague. Gratidão também, pessoal. Gratidão. Isso aí. Quem vai querer encerrar a nossa reunião, então, hoje? Eu posso fazer, Roberto. Aí o grande Vanderlei. Então, vamos lá. Para
Vamos, nesse momento, então, irmãos queridos, agradecendo essa oportunidade maravilhosa que nos foi dado durante todo esse período, esse aprendizado, esse livro encantador, maravilhoso, onde trouxe para cada um de nós, eu tenho a certeza disso, os melhores dos sentimentos. Onde Mestre queridos nos faz refletir numa transformação, na busca, no amor, na fé, na esperança e no trabalho incessante. Agradecemos a todos os irmãos, agradecemos ao trabalho executado pelo Cláudio, pelo Roberto, pela participação de todos nós nesse grupo, que trouxe a cada um de nós a somatória inevitável da alegria, da esperança e da vontade do melhor. Dai a todos nós a mesma vontade, a mesma alegria no próximo livro que há por vir. Muito, muito obrigado a toda a equipe espiritual conosco em todas as noites, em todo esse trabalho, e dai a todos nós a luz que há por vir. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, então, obrigado. Nós vamos encerrar, então, a gravação. Eu vou pôr mais um vídeo aqui para fazer a oração do amor hoje, tá? Só um instantinho, Roberto. Tá.